sempre estará nas mãos do Senhor. Podem homens tramarem ou fazer planos, mas a resposta vem de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle. E nós veremos isso nesse texto. Paulo passará e passa por algumas dificuldades e algumas transgressões, mas o Senhor está com ele. O Senhor está no controle de todas as coisas. Acompanhe comigo o versículo de número 12 ao 35, que diz assim: quando já era dia, os judeus se reuniram e juraram sobre pena de maldição, que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram essa conspiração. E foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram: fizemos um juramento sob pena de maldição, de não provarmos coisa alguma até matarmos Paulo. E agora, pois, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que o mande descer perante vós, como se fosse investigar com maior precisão a sua causa. Estamos prontos para matá-lo, até antes que ele chegue. Mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo da cilada e foi à fortaleza e entrou e avisou Paulo. E então Paulo chamou um dos centuriões e disse: leve esse moço ao comandante, porque ele tem algo a lhe comunicar. Ele o tomou, levou-o ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tem alguma coisa para dizer-te. E o comandante tomou pela mão e, levando-o à parte, perguntou-lhe: o que tens para dizer-me? E ele disse: os judeus combinaram solicitar-te que amanhã mandes Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter investigado com maior precisão o caso dele. E não te deixeis convencer por eles, porque há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sobre pena de maldição, não comer nem beber, até que matem, e agora estão preparados, aguardando a tua palavra na confirmação. E então o comandante mandou o moço sair e ordenou que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, disse: preparai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E ordenou que preparassem montarias para Paulo, a fim de o levarem a salvo até o governador Félix. E escreveu-lhe uma carta neste termo: Cláudio Elias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelo judeu e estava a ponto de ser morto por eles, quando interferi com a tropa e o livrei, ao saber que era cidadão romano. Querendo saber o motivo da acusação, levei-o ao sinédrio deles. E achei que ele estava sendo acusado por questões da lei deles, mas que não havia nada digno de morte ou de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração contra o homem, logo o enviei a ti, intimando também aos acusadores que apresentam um caso contra ele diante de ti. E tomando a Paulo, conforme lhe fora ordenado, os soldados levaram de noite a Antipatrite. Mas no dia seguinte deixaram os cavaleiros seguirem com ele e voltaram à fortaleza. E esses, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e apresentaram-lhe Paulo. E tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era. Ao saber que Paulo era da Cilícia, disse: vou ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também. E mandou que ficasse preso no palácio de Herodes. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos na Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a completar a Tua obra em nós. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer e a Tua vontade.
Continua, Senhor, a abrir, Senhor, as nossas mentes, Senhor, para entender a Tua palavra, entender o Teu chamado. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já falaste, através dos louvores entoados em Teu santo nome. Assim como o Senhor já falaste, através da leitura da palavra, assim como o Senhor já falaste, através das orações entoadas a Ti. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer em nosso meio. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, pois o que me importa e o que nos importa é ter o Teu nome reconhecido e exaltado em nosso meio. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, para a honra, para a glória do Teu louvor. Toma, Senhor, as nossas vidas. Fala conosco, porque aqui estamos para ouvir a Tua voz. Ouvir o Senhor palestrar e fazer o que Tu queres em nosso meio. Continua, Senhor, conosco, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto onde Paulo está prisioneiro. No texto anterior, nós vimos Cristo aparecendo ao lado de Paulo e dizendo que estava com ele. Assim como você foi fiel para pregar e falar e anunciar em Jerusalém, eu te levarei a Roma. Eu te levarei a Roma para que você anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus disse para Paulo que ele estava com ele. Mas estamos diante de um texto em que parece que não foi bem assim. Estamos diante de um texto a qual os homens começam a tramar contra a vida de Paulo. Os homens começam a fazer planos para destruir e para acabar com a vida de Paulo. Mas Paulo tinha uma promessa. O Senhor disse: eu te levarei a Roma e lá você anunciará a minha palavra. Os homens podem tramar, os homens podem fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. É o Senhor quem tem o controle da minha e da sua vida. É o Senhor quem está no controle da história. É o Senhor quem tem a mão forte e tem o controle de toda a história em suas mãos. Por isso, a grande ideia desse texto é: nenhuma conspiração humana pode impedir os propósitos de Deus. O Senhor usa meios extraordinários e comuns para cumprir sua vontade e preservar seus servos. A grande ideia desse texto é essa. Nenhuma conspiração humana, nada que alguém trame ou faça, pode impedir os propósitos de Deus. O ser humano nunca poderá impedir os propósitos de Deus. É o Senhor quem está no controle. E nós veremos nesse texto que Deus usa meios extraordinários e também comuns para cumprir a sua vontade e perseverar e preservar o seu servo. Nós vamos ver que Deus agiu tremendamente nessa história. Nós vamos ver que Deus leva um jovem a falar com o comandante. Nós vamos ver que Deus move o coração do comandante para levar metade do exército que eles possuíam em Jerusalém para acompanhar Paulo até onde ele precisava ir com vida. É Deus quem age. Às vezes olhamos para a história e nós começamos a ver e ler a palavra, e nós começamos a ver e talvez analisamos e vemos homens, mas nós precisamos ver além daquilo que está escrito. Nós precisamos ver que Deus é quem guarda, Deus é quem livra, é Deus quem tem um plano salvífico em todo o tempo. Quando olhamos para a história, ou olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que havia uma promessa no Éden, que da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe morderia o calcanhar. Haveria a promessa da salvação de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a história do Velho Testamento, nós começamos a ver o descoberta, nós começamos a ver o narrar, nós começamos a ver Deus cumprindo o seu plano salvífico na minha, na sua vida, na história, na humanidade. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você se encontre aqui nesta noite e diga: pastor, eu tenho passado por tantas coisas em minha vida
Eu acho que Deus perdeu o controle da minha vida, ou apenas está dormindo e não está dando atenção para o que eu tenho passado e tenho vivido. O Senhor está no controle de todas as coisas, e não tem nada que o ser humano faça que impeça o agir de Deus. Não tem nada que o ser humano tente fazer que vai impedir de Deus realizar a sua obra, de fazer o seu querer e a sua vontade na minha e na sua vida. Paulo havia sido preso em Jerusalém. Após sua prisão no templo diante do Sinédrio, sua declaração sobre a esperança da ressurreição, devido aos líderes judeus, na noite anterior a esse texto, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e lhe disse. Na noite seguinte, o Senhor... Abre para mim Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse, "Seja corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que deis testemunho em Roma." Essa promessa torna-se a chave para compreender o restante dessa narrativa. Essa promessa de Deus é a chave para compreender o resultado de todas as coisas que aconteceu com Paulo. Enquanto Jesus prometia Roma, os inimigos planejavam a morte de Paulo. Enquanto Jesus disse para ele, "Eu te levarei a Roma e lá tu pregarás, lá tu darás testemunho de mim", os homens estavam tramando contra a vida de Paulo. Enquanto Jesus disse, "Você irá a Roma", os homens disseram, "Não vai a lugar nenhum, ele vai morrer." Mas a resposta final não é dos homens. A resposta final é do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da história. Enquanto os homens conspiravam, Deus já estava trabalhando. Enquanto os homens conspiravam, Deus já estava trabalhando. Essa passagem revela que Deus governa acima das decisões humanas. Deus governa acima da minha e da sua decisão. Deus governa acima das decisões humanas. Ele não perdeu o controle da história. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso nós veremos como Deus protege o seu servo quando tudo parece perdido. Nós veremos no narrar dessa história, nós veremos nessa escritura, no texto, nós vamos ver que Deus protege o seu servo quando tudo parece perdido. Nós veremos que aos olhos humanos parecia perdido, mas Deus estava no controle. Por isso, no versículo 12 ao 15, nós veremos Deus frustra a conspiração dos ímpios. Acompanhe comigo o versículo 12 a 15, que diz assim: "Quando já era dia, os judeus se reuniram e juraram sobre pena de maldição, que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Aqueles homens juram diante de Deus que eu se torne maldito diante de Deus se eu não matar Paulo. Aqueles homens, em nome de Deus, perseguem Paulo, a ponto de jurarem diante do nome do Senhor que não comeriam nem beberiam até que matassem Paulo. Por isso, Lucas nos conta essa história, dizendo que eles juraram, eles fizeram um juramento de maldição, de não comer nem beber, enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram essa conspiração, e foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram: fizemos um juramento, mesmo sob pena de maldição, e não provamos coisa alguma até que matamos Paulo. Agora, pois, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que mandem descer perante vós, como se fossem investigar com maior precisão a sua causa, e estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue.
Aqueles homens tramaram. Aqueles homens fizeram planos. Aqueles homens foram até o Sinédrio e disseram: faça isso, diga isso, e antes que ele chegue aqui, ele estará morto. Aqueles homens disseram: Senhor, se eu não fizer isso, me torne maldito. Aqueles homens foram até o Sinédrio, aos doutores, aos líderes religiosos, e disseram: vai ao comandante, mandem chamar Paulo dizendo que vocês vão investigá-lo. Mas antes que ele chegue aqui, nós iremos dar fim na vida dele. Eles fizeram planos, mas os seus planos foram frustrados, porque é o Senhor quem está no controle. Se você não entregar os seus planos ao Senhor, se você não buscar o Senhor em primeiro lugar em sua vida, se você não entregar a sua vida ao Senhor, os seus planos ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que os homens fazem planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. Você pode fazer planos, você pode sonhar, você pode fazer ou dizer: eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas se você não colocar na mão do Senhor, nada vai para frente. Nós tivemos aqui o testemunho de uma irmã que fez um voto a Deus de ser fiel ao Senhor, e o Senhor multiplicou aquilo que ela tinha e ela construiu a sua casa. O Senhor, Ele é poderoso para fazer todas as coisas além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Nada fugiu do controle do Senhor. O que nós vemos nessa história é que os homens estavam tramando, eles estavam realizando planos, eles estavam dizendo: nós vamos fazer assim, nós vamos fazer dessa maneira. E talvez você esteja aqui nessa noite e você tem muitos planos em sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite e você se encontra como esses homens, fazendo planos. Eu irei fazer assim, eu irei fazer dessa maneira, vai acontecer desse jeito. Mas eu quero lhe dizer nessa noite: se o Senhor não estiver contigo, nada vai adiante. Precisamos chamar o Senhor para perto. Precisamos buscar o Senhor. Esses homens se frustraram não porque Paulo era o cara, é porque ele possuía um Deus soberano que governa os céus e a terra. Precisamos chamar Deus para estar em nossos planos. Precisamos chamar Deus para caminhar conosco. Precisamos chamar Deus para andar comigo e contigo. Por isso, nós vimos que mais de 40 homens fizeram esse voto. Era muita gente. Mais de 40 homens fizeram o voto de matar Paulo. Se um só era necessário, imagina 40. Eles queriam dizer: não tem como escapar. Se fulano não conseguir, eu consigo. Se eu não conseguir, o outro consegue. Mais de 40 pessoas tramaram contra a vida de Paulo. Eles queriam dizer: não tem como o nosso plano dar errado. Às vezes arquitetamos planos e dizemos: desse jeito aqui vai dar certo. Desse jeito aqui não tem como dar errado. Mas se o Senhor não estiver no barco, tudo vai afundar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os sentinelas. Se não for o Senhor na minha e na sua vida. Por isso o salmista disse: se não fosse o Senhor, ora Israel. Se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos? Por isso, eles juraram não comer bebida ou até matarem Paulo. O plano era religioso, mas com aparência religiosa. Mas a sua profundidade era diabólica. Eles queriam frustrar os planos de Deus. Por quê? Porque o Senhor disse: eu te levarei a Roma e lá você pregará. Lá você dará testemunho de mim. Eles queriam frustrar os planos do Senhor. Mas os planos do Senhor não podem ser frustrados.
O Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso Jesus disse em João 15:18: se o mundo vos odia, sabeis que primeiro do que a vós, outros odiam a mim. O Senhor já tinha dito anteriormente que se o mundo odiasse aqueles que estavam pregando, anunciando, que estavam falando, que eles podiam saber que primeiramente eles estavam odiando o Senhor da palavra. Eles estavam odiando a Deus, eles estavam odiando a Cristo Jesus. Aqueles homens não tramaram um plano contra Paulo, eles tramaram um plano contra Cristo Jesus. Eles tramaram um plano contra uma promessa de anunciação do Evangelho da salvação. Esse Evangelho que chegou na minha e na sua vida. Esse Evangelho que Paulo pregou, mesmo prisioneiro, pregou para os cativos, pregou para os guardas, pregou para os comandantes, pregou para todas as pessoas que estavam naquele lugar. Ele pregou o Evangelho. Esse Evangelho chegou até mim, chegou até você. Esse Evangelho da salvação de Cristo Jesus chegou até a mim, chegou até você, e por isso somos alcançados pela graça de Cristo Jesus. O salmista, no Salmo 37, 12 e 13, nos diz: os ímpios tramam contra o justo, e contra ele rangem os dentes. Os ímpios maquinam contra os justos, e rangem os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os homens fazem planos e Deus está rindo, dizendo: é eu que estou no controle. Quem tem a chave sou eu. Sou eu que tenho o controle da história. Os homens maquinam e dizem: nós vamos fazer. E Deus diz: não vão não. O povo querem construir uma torre dizendo: nós chegaremos até Deus. Nós somos grandes demais, nós somos poderosos. E Deus olha do alto e diz: aonde está? Eu não estou vendo nada. Espera aí que eu vou descer, para ver se eu vejo alguma coisa, porque daqui de cima não dá para ver nada. O Senhor disse para o povo, quando eles saem da arca: crescei e multiplicai-vos. Multipliquem a terra. Mas o que aquele povo fez? Ficou num lugar só. Ficou apenas numa região e não multiplicou a terra. Então o Senhor confunde a língua daqueles homens e cada um começa a fazer a vontade do Senhor. Como é lindo a vontade do Senhor. Como é lindo o agir de Deus. O pecado nunca permanece pequeno. A inveja produz ódio, o ódio produz conspiração, a conspiração produz tentativa de homicídio, e assim trabalha o coração sem Deus. Nós achamos às vezes, só uma coisinha, não tem nada não. Mas nós precisamos olhar e ver que um ladrão de um banco, ou ladrão de alguma coisa, ou um assassino, ele não começa já fazendo algo grande, ele começa pequeno. E aquele pequeno vai aumentando, não deu nada, e eu vou fazendo. Eu fiz isso, não aconteceu nada. Eu vou fazer outro, não aconteceu nada. E vai assim, e vai assim, e vai assim, até a hora que a paga chega. Até a hora que encontra a resposta daquilo que buscou. Nada começa grande. Como diz algumas pessoas, o que nasce grande é monstro. Tudo é pequenininho. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Assim também é o pecado. Ele não começa com as portas escancaradas. Ele começa pequenininho. Mas daquele pequenininho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando de tal maneira que toma vida por completo. E quando vê, a pessoa está afurnada nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus prazeres. É como uma teia de aranha, cuidadosamente construída, para prender a sua presa. Aqueles homens tramaram tudo.
Nós vamos fazer dessa maneira, vocês vão fazer desse jeito, e antes que ele chegue aqui para prestar os esclarecimentos, ele estará morto. Ele estará morto. Mas nenhuma armadilha surpreende o Deus soberano. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O Senhor está no controle da minha e da sua vida. Entregue a Ele a direção da sua vida. Entregue a Ele a direção da sua caminhada. Entregue a Cristo Jesus a direção da sua vida. E Ele te conduzirá por águas tranquilas. Ele te conduzirá por pastos verdejantes. Nem toda oposição vem apenas de pessoas. Sempre existe uma batalha espiritual. Por isso, a palavra nos instrui e nos ensina dizendo: a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Nunca se trata de pessoas, mas sim de batalhas espirituais. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, haverá resistência, mas nenhuma conspiração é maior do que o propósito de Deus. Ainda que haja conspirações, ainda que hajam pessoas contra, se o Senhor está no barco, nada irá acontecer. Se o Senhor está contigo, se Ele tem um propósito na minha e na sua vida, pode se levantar o gigante que for, que ele precisará cair, pois o Senhor, a sua palavra é honrada para todos sempre. Também veremos do versículo 16 ao 22 que Deus usa pessoas simples para cumprir coisas grandes. Deus usa pessoas simples. Nesse caso, Ele usou um jovem. Às vezes esperamos algo extraordinário. Às vezes olhamos e dizemos assim: o agir de Deus precisa ser em algo que ninguém possa dizer, não foi o Senhor. Mas às vezes Deus age no pequeno. Às vezes Deus levanta alguém para ir até a sua casa e dizer, e te abraçar e dizer: eu te amo, estou contigo. Uma certa feita, um homem estava em cima, tinha uma enchente acontecendo na cidade. E ele subiu para o telhado e a água chegou até o telhado. E veio um barco até ele e disse: vamos, eu vou te salvar. Ele disse: não, eu orei, o Senhor vai me buscar. Veio um helicóptero e disse: suba, eu quero te salvar. Ele disse: não, eu orei, eu estou orando, o Senhor vai me tirar daqui. Passou outras pessoas dizendo: vamos conosco. E ele disse: não, o Senhor vai me salvar. E aconteceu que aquele homem, a água subiu de tal maneira, ele morreu afogado. E quando ele chega ao céu, ele pergunta: Senhor, eu orei, eu confiei no Senhor, mas o Senhor não me salvou. E ele disse: eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero, eu mandei pessoas, e você não quis. Às vezes esperamos algo extraordinário, mas Deus usa pessoas, Deus usa eu, Deus usa você, Deus nos usa para a glória, para o louvor do seu santo nome. Deus usa quem Ele quer. Para um profeta, Ele usou uma jumenta. Senhor usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Acompanhe comigo Deus agindo através de um jovem, através de uma criança. Olha só, o texto nos diz assim: mas o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, ficou sabendo da cilada e foi à fortaleza e entrou e avisou Paulo. E então Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva este moço ao comandante, porque ele tem algo a lhe comunicar. E ele o tomou e levou ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à sua presença este moço, que tem alguma coisa para te dizer. E o comandante tomou-o pela mão e, levando-o à parte, perguntou-lhe: o que tens para me dizer? E ele disse: os judeus combinaram a solicitar-te que amanhã mandasse Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter investigação maior, com maior precisão,
ao caso dele. Não te deixe convencer por eles, porque há mais de 40 deles à espera contra Paulo. Eles juraram sobre pena de maldição, não comer nem beber, até que matem, e agora estão preparados, aguardando a tua palavra de confirmação. E então o comandante mandou o moço sair e ordenou que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Nós vimos nessa história Deus agindo por intermédio de um jovem. Mas às vezes, olhando para essa história, nós dizemos: olha como esse jovem foi um herói. Olha como fulano de tal me ajudou. Olha como alguém fez algo em minha vida, como os médicos fizeram, como a vacina, como alguém que realizou. É Deus que faz. É Deus que dá sabedoria. É Deus que dá entendimento. É Deus quem realiza. Talvez você possa olhar para esse texto e diz: este jovem foi o herói. Não, o Senhor agiu. O Senhor estava no controle. O Senhor usou aquele jovem para cumprir o seu propósito, para fazer a sua vontade. Outra história que vemos quando Maria está prestes a dar à luz. Sai um decreto de que eles precisavam ir para uma certa cidade para se registrar. Eles foram até Belém para que se cumprisse a palavra de Deus. Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele usa pessoas. Por isso, pare de esperar algo sobrenatural. Não que Ele não faça de uma forma extraordinária, mas Ele age nas pequenas coisas. Talvez você esteja passando em algo em sua vida e disse: não, vai vir um vento, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Mas o que Deus quer é mandar pessoas para estar do seu lado, para caminhar contigo e para te dizer: eu estou contigo, a sua dor é a minha dor, o seu choro é o meu choro. O Senhor, neste caso, usa um jovem para cumprir o seu propósito. Precisamos olhar para a nossa vida com a perspectiva: Deus está cuidando nos detalhes. Quando começamos a ver a mão de Deus, nós vemos que cada coisa que aconteceu na minha e na sua história foi a mão de Deus. Foi Ele que nos sustentou, foi Ele que nos trouxe até aqui, foi Ele que cumpriu o seu propósito, a sua vontade e o seu querer em minha vida. 1 Coríntios 1:27 nos diz: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonharem os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Não sou eu, não sou você. É a mão dele. Não sou eu, não sou você, não é o médico, não é ninguém. É o Senhor quem faz. É Ele quem realiza. Por isso Ele escolheu as coisas absurdas deste mundo. Pode acontecer isso por aquela pessoa? Não, porque é a mão de Deus quem nos sustenta. É a mão de Deus quem nos guarda. É a mão de Deus quem nos livra. É o Senhor quem age por trás da história. É a mão dele que está estendida sobre a minha e a sua vida. É Ele que está com seus braços abertos para nos receber, para nos acolher, para derramar a sua graça, o seu poder sobre a minha e a sua vida. Mas às vezes olhamos e vemos pessoas. Olhamos e vemos heróis. O único herói é Cristo Jesus. Ele pagou o preço que eu e você não podíamos pagar. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Não foi por causa de mim, não foi por causa de você, não foi pelo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Foi Ele quem fez e realizou por mim e por você. Foi Cristo Jesus quem pagou o meu e o seu preço. O reino de Deus não depende apenas de pessoas famosas. Deus usa crianças. Deus usa jovens. Deus usa anônimos.
Deus usa servos discretos, homens e mulheres dispostos a fazer a vontade do Senhor. Às vezes achamos que vai ser alguém famoso. Deus usa quem Ele quer. Deus usa homens e mulheres que estão dispostos a serem instrumentos na mão dEle. O martelo em cima de uma mesa, ele não quebra uma parede, ou ele não bota um prego na parede. Mas o martelo, quando a mão é segurada nele, ele bota prego, ele tira prego, ele faz diversas coisas. Assim somos eu e você. Somos apenas um instrumento na mão de Deus que realiza e faz o seu querer e a sua vontade. Aquele menino foi um instrumento na promessa de Cristo Jesus. Aquele menino foi usado para que Paulo não morresse e não caísse naquela cilada. Assim como Davi era apenas um pastor, quando Deus o chamou para enfrentar Golias, esse jovem era apenas um sobrinho preocupado com o seu tio. Mas Deus transformou sua coragem em instrumento de livramento. Deus usou sua coragem, sua ousadia, como instrumento de livramento na vida de Paulo. Por isso nunca diga, sou pequeno demais, eu sou fraco demais, não tenho importância, não posso fazer a diferença. Quando Deus decide agir, até uma criança pode frustrar um plano de um exército. Por isso não diga, eu sou fraco demais, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando Deus quer agir, até uma criança frustra os planos de um exército. Aqueles homens, mais de 40, estavam tramando. Mas quando Deus age, Ele usa quem Ele quer. Veremos no versículo 23 ao 30. Deus move até a autoridade para cumprir a sua vontade. Deus move até as autoridades para cumprir a sua vontade. Como aí comigo? E chamando 2 centuriões, disse: preparai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 de lançaria, para ir até Cesareia. Ele chama 470 soldados para acompanhar Paulo. São mais de 40. O Senhor disse: eu vou usar o exército de Roma para defender o meu missionário. Para os judeus, Roma era inimigo. Para os judeus, Roma era os que oprimiam. Mas Deus usa os soldados romanos para cumprir o seu propósito. Deus usa os soldados romanos, os inimigos dos judeus, para cumprir a sua vontade, para fazer o seu querer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Senhor das nossas vidas. E ordenou que preparasse montaria para Paulo, a fim de que levassem a salvo até o governante Félix. E escreveu-lhe uma carta neste termo: Cláudio Lias, ao excelentíssimo governante Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando interferi com a tropa e o livrei, ao saber que era cidadão romano. Não foi bem assim a história, foi? Ele só foi saber que Paulo era cidadão romano depois. Quando ele ia espancar Paulo, Paulo disse: pode acontecer isso com o cidadão romano? Mas na carta ele escreve o que ele quis. Mas o importante é que a vontade do Senhor estava sendo cumprida. Querendo saber o motivo da causa, levei-o ao sinédrio deles e achei que ele estava sendo acusado por questões da lei deles, mas que não havia nada digno de morte ou de prisão. E quando fui informado de que havia uma conspiração contra o homem, logo enviei a ti, intimando também os acusadores que apresentem a causa contra ele diante de ti. E tomando a Paulo, conforme lhes fora ordenado, os soldados levaram de noite a Antipátrite.
Mas no dia seguinte deixaram os cavaleiros seguir com ele e voltaram à fortaleza. Nós vemos que Deus usa até os poderosos. Às vezes você pode dizer, mas foi político fulano de tal. Foi fulano e ciclano que fez. Foi o Senhor que moveu o coração. Foi o Senhor quem agiu. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem realizou. Foi o Senhor quem cumpriu. Na vida de Paulo não foi diferente, na minha, na sua vida não é diferente. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para cumprir o seu propósito, a sua vontade e o seu querer. Provérbios 21, capítulo 1, versículo 1, nos diz: como ribeiros de água viva, assim é o coração do rei na mão do Senhor, está segundo o seu querer e o inclina. É o Senhor quem governa. Não é ninguém, é o Senhor quem governa. É o Senhor quem está no controle da história. Deus governa acima da política, acima dos governos, acima dos exércitos, acima das autoridades. Nada escapa do seu controle. Nada escapa do controle de Deus. José foi levado como escravo para o Egito, protegido por Deus, para que a sua família fosse protegida para cumprir o propósito da salvação. Daniel foi protegido na Babilônia. Daniel foi levado à Babilônia e protegido por Deus naquele lugar. Neemias recebe a autoridade do rei, de um rei persa, para cumprir o propósito de Deus. Um rei persa autoriza Neemias a ir à cidade, reconstruir os muros, reconstruir a sua pátria. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Agora Paulo recebe essa proteção do Império Romano. O mesmo Deus continua governando. Não coloque sua esperança nos governos, coloque sua esperança naquele que governa os governos. Coloque a sua esperança no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não coloque a sua esperança em homens, coloque a sua esperança no Senhor. Os homens fizeram um juramento, mas Jesus fez uma promessa. Os homens fizeram um juramento, mas Jesus fez uma promessa. Os homens fracassaram, mas Jesus venceu. Mais de 40 homens juraram matar Paulo, mas nenhum conseguiu, porque uma promessa de Cristo vale mais do que milhares de conspiração humana. A história não foi escrita pelos conspiradores, a história foi escrita por Deus. A minha e a sua história não está sendo escrita por homens. Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle da minha e da sua história. Talvez existam pessoas falando contra você. Talvez existam portas fechadas. Talvez haja perseguição. Talvez tudo pareça conspiração contra a sua vida. Mas eu quero lhe dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Fique firme. Continue sendo fiel ao Senhor, pois Ele está no controle de todas as coisas. Se Deus prometeu, ninguém irá impedir. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. A sua história não acaba aqui. A sua história acaba com você ao meu lado nas mansões celestiais. Por isso, não deixe que nada tire a sua paz. Não deixe que nada frustre a sua vida. Lembre, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero lhe perguntar nessa noite, você tem descansado mais nas circunstâncias do que na mão de Deus? Como você se encontra aqui nessa noite? Você tem olhado mais para as circunstâncias, para os problemas? Você tem olhado mais para as coisas que se levantam contra a sua vida? Ou você tem confiado que Deus está no controle de todas as coisas?
Se você tem olhado para as circunstâncias, eu te convido a fazer como o salmista: erguei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Descanse no Senhor. O Senhor tem o controle da minha e da sua vida. Por isso o Senhor nos convida hoje a descansar. O Senhor nos convida hoje a voltar a confiar. O Senhor nos convida hoje a voltar a descansar naquele que escreveu a história e não perdeu o controle da minha e da sua vida. O Senhor nos chama hoje para viver para exaltação, para o engrandecimento do seu santo nome. Amém. Eu quero convidar aqui na frente os segundos oficiais da casa do Senhor.